Sr. Rocha, agora no que diz respeito à política, na concepção do senhor, quando que o senhor percebeu que a política é de extrema necessidade para o ser humano, para a vida do ser humano? Fala-se que a política é a ciência do bem comum, ou seja, ela é aquela ciência que atende todo o conjunto da sociedade. Só que às vezes se faz assim, muita confusão com isso aí. Alguém fala assim, eu detesto política, eu odeio política. Eu falo, rapaz, tolice de você. A política, é através da política que você consegue as conquistas, ou seja, do seu dia a dia. A política você faz dentro de casa, a relação entre pai, filho, marido, esposa, né? Você faz política. Quando você discorda com a posição do outro, você está fazendo política, tá? Por exemplo, hoje se fala muito na questão das políticas públicas. Ou seja, a Constituição diz o seguinte: saúde, educação, moradia, transporte, segurança, por aí afora vai, é um direito de cada cidadão e um dever do Estado, tá? O que é? Cada cidadão ele deve cobrar os direitos que ele tem. Você está fazendo política, quando você cobra da prefeita, do governador do estado, do presidente da república, aquilo que é de direito seu, da sua comunidade, você está fazendo política. Só que as pessoas confundem isso aí. Agora, a política ela é muito boa, porque é através da política que você consegue desenvolver a sua comunidade, a sua cidade, né? A exemplo de outros países por aí. E que está faltando em nós essa consciência de usar a política nesse sentido. Não a politicagem que eles falam, né? A política partidária também é muito importante. Deus que ela seja uma política transparente, com ética, ela é fundamental. Agora, às vezes confunde muito isso aí, tá? Agora, a política ela é necessária na vida de cada pessoa. Ninguém vive sem a política, tá? A não ser que ele mora, eu nem sei, só se ele mergulhar lá dentro do chão, mesmo ali, se ele mergulhar lá dentro do chão e for morar lá, ele também porque ele fez a opção de ficar isolado dos demais, vai morar no buraco, né? Então ele fez uma opção política dele, fazendo, eu vou viver ali, pronto, tá? Mas no nosso cotidiano, você faz política constantemente. Todo o tempo, tá? Dentro do ônibus, você está ouvindo alguém batendo um papo ali, você chega, aí quando a pessoa, você entra no assunto, você discorda com a posição dele, lá no campo de futebol, quando você discorda com o cara está torcendo contra o seu time, você está fazendo política, né? E são tantos meios de você fazer política, né? E que ajuda você a crescer, ajuda você a desenvolver, né? Eu acho que é por aí. Sr. Rocha, o Brasil teve um período muito conturbado na política, a gente sabe disso, né? Que foi o período da década de 60 até meados da década de 80. Qual que é, né, a concepção do senhor sobre política nesse período? Que foi um período conturbado na época do Brasil, né? Basicamente a ditadura militar. Qual a visão do senhor sobre essa questão? Olha, a questão da política daquela época, nós podemos dividir. Eu faço uma leitura disso, do momento político daquela época, dos anos 60, o do hoje. Houve ganhos para nós, mas houve perdas, tá? Os anos 60, por exemplo. Na nossa região aqui, por exemplo, do governador Valadares, só tinha três partidos políticos, que era o DN, o PSD e o PTB, tá? E só que naquela época as pessoas que eram afiliadas a um partido, eles eram muito fiéis ao partido, tá? E o PSD sempre foi um partido muito forte, e o pessoal da UDN eu não sei, eles não simpatizavam muito com a política do PSD, porque a UDN era assim muito elitista, tá? Voltado mais para os poderosos, né? E já o pessoal que militava no PSD era um partido mais voltado para social, principalmente para o rural, os produtores rurais, né?
e o PTB também era voltado para os trabalhistas, né? Então, funcionava dessa maneira, só que se divergia as ideias, uma coisa que eu vejo que naquela época não acontecia, que hoje não acontece, é porque hoje se mistura assim com muita facilidade, naquela época não. Você, as suas convicções é essa, você não passar por lá de cá de jeito nenhum. Hoje não, né? Mesmo você está do lugar, você está para lá, vira para cá, vira essa balbúrdia que está por aí fora aí, sabe? Então eu sei que o certo é que naquela ocasião, do golpe militar, formou-se um grupo que era favorável que fosse feito algumas reformas e outro que era contra, tá? E o golpe militar se deu em cima disso aí, porque na época o presidente da República era o Jango Goulart, ele queria fazer algumas reformas chamadas reformas estruturais de base, começando com a reforma agrária, sabe? E que na época, hoje nós temos o MST, naquela época chamava as Ligas Camponesas, e que havia um embate muito forte com relação a isso aí, embora naquela ocasião 60% da população ainda morava na zona, no campo, né, ou mais, né? E morando, trabalhando em fazenda, aquela coisa, mas o pessoal achava por bem que ter um pedacinho de terra, sabia que havia muitas terras do Estado, ou seja, a maior parte das terras pertenceu à União, ao Estado, ao município, e aí começaram a questionar com relação para que conseguisse um pedacinho de terra. Foi quando surgiu a questão aqui em Valadares, né? Criaram-se o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, cujo o presidente do sindicato era o Chicão, que era um sapateiro. Quando ele começou a cadastrar o pessoal e contactar com o presidente da República para ajudar a movimentar isso aí. E a primeira fazenda, a fazenda que ia ser distribuída as terras, era a fazenda do Ministério, ali hoje, onde é o assentamento Osiel, ali pertencia ao Ministério da Agricultura. E eles começaram a cadastrar o povo para dividir aquela terra com eles ali. Foi a partir dali que foi o estupim que estourou o golpe de 64, né? Aqui em Valadares, começou por aquilo ali, sabe? Quando eles reuniam, o pessoal reunia lá no escritório Chicão, ali onde é que é o Bom Preço, do bairro Santa Terezinha, e um belo dia o pessoal estava reunido lá, quando o pessoal uniu os fazendeiros para atacar lá, para matar o Chicão. Eu não me lembro, não sei se foi na noite do dia 31 de março, né? Eu trabalhava à noite no posto. Essa parte é muito interessante. E está tendo interferência da... Ele está mexendo na massa, né? Então deixa um pouquinho. Esperar só um pouquinho, ele terminar aquela Beleza. coisa da massa ali, e aí a gente volta. Ele está mexendo massa. Então deixa ele trabalhar, então. Parou no Ministério. Voltemos lá no... Não, Não, o Chicão. Pois é, o Chicão estava reunido. O Chicão ele reunia lá com o pessoal, cujo o primo da minha esposa aqui, o Antônio Malaquias, que era o secretário, né? E fazendo o cadastro do pessoal para depois distribuir, marcar o dia para distribuir as terras da fazenda do Ministério. E o Chicão, rapaz, ele sempre ia a Brasília. Ele era recebido pelo presidente da República, né? Ia a Brasília para... não precisava de marcar audiência, né? Ele ia lá, ele recebia, naquela época, telegrama do presidente da República, e ele estava botando a par do que estava acontecendo, como é que estava, tá, o andamento aqui e tal. E aí, quando foi um belo dia, na noite do dia 31 de março, por volta das 19h30, mais ou menos, eu desço para ir para o serviço de bicicleta. Naquele tempo a JK tudo era de chão ali, sabe? E lá eu vou pedalando a bicicleta, como chegando ali na Pascoal Souza Lima, mas escutei uns tiros lá embaixo. Aí eu segui pro posto. Bairro Santa Terezinha? Na JK ali, descendo. Aí eu escutei uns tiros lá embaixo, mas eu desci, cheguei lá no posto, encostei minha bicicleta lá e tô vendo, continuou que é tiroteio. Aí naquela época eu achava que de primeiro, quando alguém ganhar na loteria, era um tiroteio danado, só tava. Aí, tô lá no posto, aí nisso deu. O pessoal acertou, tirou o encerrante e nós
O pessoal foi embora, ficou eu e o outro colega lá trabalhando. E continuou aquele tiroteio. Daí a pouco, quando foi por volta das 7 horas da noite, nós estávamos lá tinha um coreto. Hoje, eles desmancharam aquele coreto. Chegou um cara, um jipe da polícia militar, encostou no posto, mandou a gente abastecer. E o policial, um tenente com roupa de campanha, sabe? Aí abasteceu o carro. Enquanto estava abastecendo, aí naquele tempo os carros que tinha dos fazendeiros era jipe, rural e picape. Aí chegava um cidadão, chegou um fazendeiro, que normalmente eles chegavam da roça e chegava no posto, encostava ali para deixar o carro ali, abastecer para sair de manhã cedo, né? Aí encostava para abastecer, o tenente chegava, o senhor fulano, boa noite. O senhor está convocado para ir para o lugar tal. O cara, o senhor pode ir não? Aí eu dá licença aqui. Ô fulano, pega esse carro aqui e encosta na bomba ali. E aí, o cara encostava, o cara ficava assim sem saber o que estava acontecendo, né? Que às vezes tinha chegado, não estava por dentro do que estava acontecendo ainda, né? Aí vinha o outro, encostava ali, chegava, confiscava o carro do cidadão, o cara não podia, tirava ele, botava um policial e encostava na outra bomba lá. E foi indo assim, rapaz, que negócio, eu fiquei preocupado com o negócio. Aí nós abastecemos mais ou menos uns 10 a 12 carros, assim, e ninguém estava pagando nada, rapaz. Aí eu liguei enquanto o colega estava abastecendo o carro, eu liguei pro meu patrão, falei, Jóia, vem aqui, rapaz, o tempo está perigoso aqui, a polícia invadiu aqui, e tô tomando os carros do pessoal aqui, e a gente não sabia de nada daqui, né? Aí eu falei, fica calado, abastece, depois que terminar de abastecer os carros aí, você pede, o último que abastecer, você pede para assinar a quantidade de litros de gasolina que foi colocar no carro, pede para assinar e fica calado, fala nada não. Aí tudo bem, passou. Aí assim terminou, os caras saíram com aquela fila de carro, rapaz, para rua fora, alguns motoristas, alguns policiais meio barbeiros ainda, sem saber dirigir direito, e eles tocou para o 6º batalhão, e os donos dos carros ficaram aí de boca aberta, sem saber o que estava acontecendo, tá? E aí fez assim, daí a pouco nós tínhamos um rádio, ligava o rádio, naquele tempo era o repórter Écio, quando começou a dar aquele repórter, de 5 minutos dá um repórter extraordinário, que deslocou o primeiro exército, deslocou de lugar tal para lugar tal, e aquele negócio, rapaz, eu fui lá a noite inteira aquele negócio ali, daí a pouco, você viu os caminhões do 6º batalhão, descia na Marechal Floriano, naquela época Marechal Floriano descia, né? Hoje só sobe, quem vem do centro, naquela época descia. Os caminhões, tanque do 6º batalhão, que eles Alfa Romeo, cheio de soldado, tudo de fuzil na mão assim, descia os outros com os tanques, com aqueles canhão aqui assim, falei assim, gente, aquela coisa, aquela noite pra mim foi um pesadelo aquele negócio ali, rapaz. E aí, rapaz, aquele troço, e começou aquele troço ali, a partir dali, mas lá no bairro Santa Terezinha, aquele tiroteio lá, o gênero do Coronel Pedro, que era o Pascoal de Souza Lima, tombou lá. Eles iam matar o Chicão e o Chicão conseguiu escafeder-se, sabe? Ele saiu e eles queriam matar o Chicão, porque ele é o líder do movimento, né? Mas ele conseguiu escapulir, aí os outros também escapuliram fora. E aí acabou que morreu foi o Pascoal de Souza Lima, que era gênero do Coronel Pedro, tá? E a partir daí então desencadeou a caça às bruxas, sabe? E conclusão, muita gente sofreu com aquilo aí. E aí, meu amigo, a nossa região aqui, o que foi preso pessoas aqui na época, olha, aqui foi preso na época o João Domingos Fassarella, Dr. Raimundo Rezende, que foi ex-prefeito, era médico, né? Ele foi para o mato, ficou escondido lá, porque Dr. Raimundo Rezende, na época, ele era me parece que ele era eu se era do PTB ou se era do PSD. O certo é que todo aquele pessoal que era ligado ao PSD e o PTB, eles... todas as pessoas que eram ligadas naquela época, que era ligada aqui na região, que era ligada ao PTB e o PSD, era tido como comunista, subversivo, tá? E rapaz, e ali desencadeou a caça às bruxas. Às vezes se você tinha uma bronca dela assim, já falava com ele, falava, aquela camarada de rua preta ali, ela é subversiva, mas a polícia pegava ela, não queria saber se ela não sabe o que era aqui, rapaz. Gente, quantas pessoas pegaram aí, rapaz, simplesmente por isso, tá? As pessoas, o cara nem sabia o que era subversão, tá? Gente, e aquilo foi uma loucura, aquilo ali, tá? Quando as pessoas eram capturadas aqui, nossa, aqui eles pegavam aqui e levavam lá para Juiz de Fora, para a 4ª Região Militar.
pegava aqui e levava para lá. O que eu vejo curioso nisso aí é que aquele momento, a gente muito jovem, e aí, antes daquela do estouro, aquele negócio aí, houve a passeada das mulheres, as damas, né, de roupa, aquela coisa aí, era em defesa da família brasileira, rapaz, e aquela coisa para não deixar que o comunismo entrasse no Brasil, e aquela coisa em defesa e aquele negócio, rapaz, aí quando estourou aquele negócio, aí falava assim, ó, aquilo é para não deixar que o comunismo entre no Brasil, que eu não sei o que, colocou, fazia aquela imagem, tá, e aquilo me falou, gente, isso é para defender o Brasil. Aí quando eu vi aqueles caminhão passando cheio de policiais, os policiais tudo em defesa do país, aqui me interessou em entrar para a polícia também. Aí eu entrei, quando fui nos anos 69, eu entrei na polícia. E lá dentro é que eu comecei a conviver com aquele negócio, depois eu descobri que aquilo não tinha nada de arma, aquele negócio de defesa de nada, não. Aquilo, sabe, o negócio era fazendo aquela lavagem na cabeça do povo para não deixar que o povo tomasse conhecimento da exploração que existia, sabe? E ali, dentro do quartel, rapaz, tinha tantos policiais que eram também ideias diferentes, e se você pensava diferente do sistema, você era suspeito, né? Na véspera do Natal, quando nós chegaram a pegar um cabo e um sargento lá em Poté, e chegou com ela no quartel, ia levar para Juiz de Fora, tanto o cabo e o sargento eram do exército, que fugiram, né, prenderam ele lá, tá? E aí nós desejamos para ele ainda Feliz Natal, e falei assim, olha, você sabe muito bem o policial, quando é preso nas circunstâncias dessas, o que acontece com ele. Se deseja para nós, não deseja Feliz Natal para ele não, porque sabe, no caso, quando a gente é preso nas circunstâncias dessas, é degolado. Então... Acontecer essas coisas aí. São situações que a gente lembra de muitas atrocidades que houve, rapaz. Para quem assim sonha com liberdade, sabe? E viver e vivenciar o que nós vivenciamos, né? A gente, aquilo machuca a gente, tá? Porque é muito triste, tá? O que aconteceu a nossa história, que às vezes os livros didáticos não contam pra gente. Muita coisa obscura ficou aí e você só toma conhecimento através de algum relato, aquela coisa, mas os livros não contam nada para você, assim, com mais detalhes sobre aquilo. Eles passam, sai aquilo que interessa, aquilo que não interessa, que pode às vezes criar revolta, eles não colocaram no livro didático. Uma pena, né? Eu acho que tinha que contar a história como aconteceu, tá? E não maquiar as coisas. E que muita coisa foi maquiada porque não contaram assim, os fatos tal qual aconteceu, né? Tantas famílias. Eu estive um dia desses, quando fomos passar lá naquela região do Araguaia, sabe? O mês passado, eu passando por aí, eu vi quantos irmãos nossos